Então, para clarear mais, como é que eu faço? Imagine que eu tenho aqui uma base com 4 visões. Eu tenho 2 usuários. Os meus dados estão aqui dentro. Está lá no servidor. Certo? Até chegar nele, isso aqui tudo é o sistema. É o sistema que vocês usam lá. E aperta o botãozinho e recebe a informação. Eu tenho aqui o esquema conceitual e o esquema físico. Lembrando, o esquema físico vai me dar uma informação com relação à estrutura. Quantas tabelas ele vai ter, como é que ela vai estar disposta, quem está linkada com quem. Né? O modelo conceitual vai me dar a ideia do geral, né? Do que aquela base vai fazer, quantas bases vai ter, etc. No final, as tabelas estão aqui dentro. Eu tenho 4 visões, que são 4 consultas diferentes. 4 consultas diferentes. Imagine que ali, no meu disco, eu tenho uma tabela com 20 colunas. O usuário A vai acessar uma visão que eu só vou permitir ele ver 2 colunas. Ele só vai ver 2 colunas. As outras ele não vai ver. Visão 2 vai ver tipo uma coluna. Visão 3 vê 4. E assim vai. Cada um vai ver uma coluna específica. Tá? Vamos ver como é que ficaria aqui. O usuário A acessou a visão 2, que vai passar pelo sistema, né? Vamos entender que isso aqui seja o sistema. Vai chegar até o disco, lá no banco de dados. Vai atualizar, fazer o que tem que fazer. E devolve a informação para ele. Detalhe, ele está vendo apenas um pedaço da tabela, uma fração. Enquanto a tabela toda está armazenada aqui dentro. E tem um detalhe interessante. Na maioria das vezes, a visão é somente leitura. Tá certo? Na grande maioria das vezes, a visão é somente leitura. Tem como eu usar uma visão para edição? Tem. Só que às vezes ela é muito limitada. Tá certo? Então por isso que a gente utiliza formulários para a gente poder conseguir ter o acesso melhor. Fazer uma leitura e gravação. Tá ok? Mas em princípio, a maioria das visões é somente leitura. Tá? Que isso já ajuda bastante, porque o cara só lê, não consegue, ele pode morrer de apertar o teclado e ele não vai sobrescrever o que está lá dentro. Vamos ver aqui o usuário B. Opa! Não completei aqui. Mas é o mesmo princípio, né? Usuário B, visão 4, vai acessar o sistema, faz a varredura aqui no disco e devolve para ele, para ela, somente o que ela precisa. Tá certo? Ou seja, bloqueio. Isso é porque eu estou falando aqui no Access, que tem suas limitações. Serve para um determinado ponto. Agora imagine isso aí no SQL, no Oracle, que eu posso, inclusive, né? Imagine vocês aí uma planilha do Excel como se fosse uma tabela. Eu posso, por exemplo, dizer qual é a célula que determinado usuário tem acesso. Ou seja, de uma linha inteira, com várias colunas, eu posso dizer, olha, ele só vai ter acesso à coluna C2, C3 e H1. Acabou. Aquele usuário só vai ter acesso àquilo. Mas esse acesso é só de visualização ou ele pode mexer também? Se for permitido, que é o que a gente chama de true rights. Esses true rights são os direitos que o administrador do banco de dados vai dar ao perfil lá do usuário. E vai dizer, olha, esse usuário pode acessar célula A, B, C, D e pode mexer. E as outras? Só leitura. E a tabela tal? Nem vê. E a visão 2? Só lê. Visão 3? Lê e pode editar a última coluna. Tá certo? Então, uma ferramenta maior, de grande porte, consegue fazer isso. Infelizmente, o Access não consegue. Dá para fazer por meio de programação. Bem mais complicado e, dependendo do caso, talvez nem compensa fazer. Tá certo? Mas o que ele já nos fornece já é suficiente. Beleza.
Então, o que a gente vai ter aqui, para fechar? Um modelo de dados descreve como os dados serão gerenciados pelo SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, no que tange a estrutura de dados. Principais características. O que a gente tem que conhecer? Tipos e formatos de dados, isso é importantíssimo, senão a gente não constrói nada. Relacionamento dos dados, se as tabelas vão se relacionar entre si, tá certo? Semântica dos dados, ou seja, os dados têm que ter sentido, tem que fazer sentido. Se ele não fizer sentido, ele unicamente, se não fizer sentido, ele não vai servir para muita coisa não. Então ele vai depender, ou ele vai ser parte integrante de uma hierarquia maior. Ou ele vai depender de alguém, ou alguém vai depender dele, para a informação fluir. Restrição de dados, ou seja, o que pode ser acessado ou não, isso a gente pode fazer por meio de consultas, né, divisões. Isso é o que permite a gente criar um banco de dados consistente. Ou seja, não é simplesmente chegar lá, abrir o Access, criar as tabelas, criar as colunas e pronto, está aqui o meu banco de dados. Está feito? Praticamente, ou seja, fisicamente está. Funciona? É outra história. Tá certo? Então, se ele funciona, se ele vai gerar aquela informação que você precisa, é outra história. Tá? É por isso que a gente tem que estudar isso aqui, para entender como funciona, para quando você for construir, você construir de forma correta. Tá? E essa primeira parte aqui dos dados aqui, elas são, aliás, e relacionamento também, são as partes onde muita gente se engancha, porque ela realmente é meio, não é fácil, mas a gente tenta simplificar. Opa! Beleza. Então, ó, só para a gente poder entender, temos esses dois pontos aqui que a gente tem que deixar bem fresquinho na mente, né? Então, na perspectiva de banco de dados, todo conteúdo de uma base de dados recebe o nome de instância. Enquanto o projeto estrutural do banco de dados recebe o nome de esquema. Lá no Access, a gente vai ter várias instâncias, tá? E apenas um único esquema. Ou seja, é quando eu faço uma divisão da base. Então eu vou ter uma única estrutura, onde vai ter os dados, onde vai ter as tabelas, onde vai ter as consultas, onde vai ter tudo, que é o meu esquema. Mas eu posso ter várias instâncias, que são vários access separados, acessando a mesma base. Tá certo? Isso aí vai me dar um ganho de produtividade muito grande. Tá certo? Deixa eu só abrir um parênteses. Quando você, não sei se alguém já fez isso, sabe, me disse que faz, tem uma base que está na rede e você cria um atalho para outras pessoas acessarem, um atalho. Botão direito, cria atalho. Tá. O que você está fazendo, na verdade, é o seguinte: quando você clica naquele atalho, você está carregando o Access por trás vai pegar aquela base, vai carregar. O que é carregar? É pegar aquelas informações que está lá no disco rígido, jogar para dentro da memória principal do seu computador, memória RAM, numa área específica, vai jogar lá para cima. Tudo bem, pá. Aí o outro colega vai e clica no mesmo atalho, faz a mesma coisa, só que na máquina dele. Pega aquele dado, joga para dentro da memória RAM da máquina dele e fica lá. Aí a terceira pessoa faz a mesma coisa. Então são 3 pessoas, 3 instâncias do mesmo objeto. Na hora que um deles fizer qualquer besteira lá e travar a máquina, ou o próprio computador travar, morreu. Aquela conexão morreu e os outros 2 que estavam acessando ao mesmo tempo, tchau também. Porque a base principal ela foi afetada. Então você não vai conseguir ter acesso. Tá? Como é que a gente resolve esse problema? Descentralizando. Ou seja, descentralizando da seguinte forma: eu vou ter uma única base centralizada, mas as interfaces de acesso, cada um vai ter uma no seu computador. Então, a instância que eu vou estar executando, ela é minha, está na minha máquina. Mas a base de dados, eu pego ela remotamente, eu pego via rede. Então, se algum dos 3 aqui causar qualquer problema que não seja na base, só
aquele tem problema, os outros dois mantêm. Tá certo? E isso facilita bastante o trabalho. Tá? É claro que quando uma base muito grande, você vai ter apenas um problema da performance. Tá? Mas dá para se contornar. Às vezes dá para se contornar. Beleza? Bom, então a gente vai ver aqui basicamente o que são esses modelos de dados. Tá? Nós temos o relacional, entidade de relacionamento, baseado em objetos, semi-estruturado, nós temos arquivo, hierárquico, e tem vários. Mas a gente não vai entrar neles. O único que vai nos interessar é o relacional, que é o único que a gente vai usar. Tá certo? Só a título da gente saber como é que funciona a aplicação, nós temos uma arquitetura chamada arquitetura de 3 camadas. A apresentação é o que vai ser utilizado pelos programas, o usuário. A aplicação representa as regras de negócio. Normalmente essa aplicação está aqui dentro. Tá? Mantém-se aqui dentro. E nós temos a outra camada, que é a camada dos dados. Ou seja, eu voltei aqui, ó, o banco de dados. E eu voltei à minha aplicação. Certo? A camada de apresentação é o que o usuário enxerga. É isso aqui. Então, o usuário acessa a camada de aplicação. Dentro da camada de aplicação, aliás, de apresentação, vai ter um outro cara chamado aplicação, que é acessado pelo sistema. É o que a gente chama de regras de negócio. Essas regras de negócio, o RN, essas regras de negócio é o que determina o que a empresa vai fazer. Exemplo. Num sistema de vendas, você tem lá a tela principal da venda, onde vai ser inserido os produtos, a quantidade e o valor unitário de cada um deles. E no final, o somatório. Aí o que acontece? Você acessa, faz lá a venda, bonitinha e tal. Dentro daquela empresa, ele pode determinar, por exemplo, que todos os produtos, saiam com um desconto de Natal. Chegou em dezembro. Que dia é hoje? 1º de dezembro. Ah, dezembro? Ah, então todos os produtos hoje saem com 5% de desconto. Isso é uma regra. Quando chegar janeiro, não tem mais esse desconto. Tá certo? Isso é uma regra. A empresa não diz que é uma regra, então o sistema tem que ter essa regra. Essa regra fica dentro da camada de aplicação, que a gente chama de regra de negócio. Está embutido lá dentro. Tá? E toda vida que o operador do sistema usar a aplicação, chegar a dezembro, a regra de negócio já vem aqui na base e aplica essa informação. Aplica aquele desconto. Tá? Então a regra de negócio é na verdade um negócio. É o que faz o sistema funcionar. Tá certo? Todo mundo que trabalha com qualquer coisa, existe uma regra de negócio. Tá certo? Existe lá uma ação que você só pode fazer porque alguém disse que aquilo ali é regra, tem que ser feito daquela forma. Então o sistema tem que ter essa representatividade. Tem que ter aquilo ali como regra. Tá certo? Então isso aqui é o sistema em camadas. O que nós fazemos é pegar uma base do Access, uma aplicação do Access, separado. Então tem uma que vai ser somente a base e a outra vai ser a aplicação. Tá certo? E onde é que fica o meu negócio? Na aplicação. Onde é que ficam meus dados? Aqui.
Quer ver outra coisa interessante? Onde é que ficam meus formulários? Aqui. Onde é que fica a minha visão? Onde é que ficam meus relatórios? Onde é que fica o meu código? E aqui? Só os dados. Tá certo? Isso aqui é a camada é o que a gente chama de arquitetura em 3 camadas. Que praticamente é 2, né? Porque já que o negócio fica dentro da aplicação. Tá? Então isso aqui é o que a gente vai... eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso aqui. É claro que de uma forma mais simples, mais funcional. Então, ó, só para a gente ter a noção, banco de dados, aí eu tenho aqui, ó, banco de dados, aplicação e apresentação. A apresentação, camada responsável pela interação e pela exibição dos resultados solicitados pelo usuário. É o que o usuário vê. A aplicação, camada responsável pela execução das operações de manipulação de dados. Elas são as regras de negócio, o que deve ser feito e quando deve ser feito. Banco de dados, camada responsável pelo armazenamento dos dados pertencentes ao negócio. Ou seja, aprenda um termozinho chamado o que significa essa palavra aqui? Persistir. Não parar de tentar. Não parar de tentar. Tem outro significado? É isso mesmo. O persistir é tentar até conseguir, até alcançar. Esse é o termo que a gente usa quando eu digo que a minha aplicação vai gravar em uma base de dados. Eu estou persistindo um dado. Tá? Persistindo. Por quê? Porque quando eu fechar a minha aplicação, eu quero, no outro dia, quando eu abrir, os dados estejam lá. Estejam persistidos. Ou seja, o dado está lá. Ele não pode simplesmente gravar na hora, fechar e no outro dia, opa, cadê ele? Não tem. Não pode. Os dados têm que ser armazenados, tem que estar lá guardado. É o que a gente chama de persistir dados. Então, a nossa forma de persistir dados dentro do Access é uma forma, digamos, ela é direta. Eu não preciso de intermeios, ela é direta. Na hora que eu abro uma tabela, eu já estou dentro da tabela, eu gravo nela, eu excluo, eu edito, eu faço tudo dentro dela. Então é o que a gente chama de persistência direta. Eu não preciso de intermediário para fazer isso. Ah, mas aí quando a base estiver separada, estiver em rede, ainda assim o Access faz isso de forma transparente. Eu não sei como é que ele está fazendo por trás. Eu só sei que ele vai lá, abre a base, eu edito e salvo. Acabou-se, e ele grava. E é isso que importa. Tá certo? É claro que para algumas situações é preferível você controlar. Aí você controla por meio de alguns objetos que fazem esse meio aqui. Aí a gente tem vários. A gente tem um cara chamado DAO. A gente tem um cara chamado ADO. Esse aqui é padrão da Microsoft hoje. Mas eu confesso para vocês que esse aqui é um dos melhores. Então, eu vou precisar de um cara que faça esse intermeio para persistir o meu dado. Tá certo? Mas isso aí é historinha para mais para frente. Mas tranquilo aqui? Deu para entender como é que funciona a arquitetura padrão? Então a gente vai ver aqui o modelo relacional. Quem que lê para mim aqui? Neste nosso curso vamos trabalhar com o modelo relacional, que nasceu em 1970, é baseado no relacionamento de entidades por meio de seus atributos. Vem da relação do teorema dos conjuntos. Ixi, foi mal. Não, tá certo, tinha pulado ali. Tem vários recursos que promovem uma melhora do modelo e, consequentemente, uma otimização do modelo físico. Beleza. Ou seja, esse modelo que a gente vai estudar, que a gente vai usar, que vocês vão trabalhar com ele na prática, é um modelo que é novo, né? Nasceu dia desse, não é isso? Zero bala. Desde 1970. Isso assim, desde 1970, quando ele foi
tipo provado, olha, isso aqui é uma forma de se trabalhar dados. Mas na verdade o conceito dele já é bem mais antigo, no mínimo da década de 60. Vem para nós aí. Modelo baseado em entidades relacionais. Uso de normalização para resolver problemas de redundância. Projeto físico usa entidades, são tabelas, que podem ser manipuladas em linguagem específica, como o SQL. Modelo de banco de dados em uso por mais tempo que qualquer outro modelo em atividade. Isso aqui são as principais características do modelo relacional. São as principais. Tá certo? Então ele nasceu para... Ele é um modelo baseado em entidades relacionais. A gente vai ver o que é. Ele utiliza normalização, que a gente vai ver... Vamos ver um pouquinho dessas normalizações. Infelizmente a gente não vai ter tempo para ver tudo. A gente vai ver pelo menos... na verdade eu vou ter que mostrar... São 6 formas normais para fazer essa normalização. Eu vou mostrar as 3 de uma vez só, mas isso só por conta do tempo, tá? Mas vocês vão entender o conceito, como é que funciona. Isso para evitar redundância. Redundância é tipo o que eu expliquei na aula passada. 2 arquivos do Excel que contêm a mesma coisa, só que um foi atualizado pela funcionária A, o outro foi atualizado pela funcionária B. Aí o gerente pede, manda aí o dado aí, a planilha. Aí a funcionária B manda. Aí a funcionária B manda, o gerente olha, isso aqui tá certo? Mas tá certo, eu atualizei hoje. Tá bom. Aí quando é à tarde, ele esqueceu onde ele colocou o arquivo, aí ele liga para a funcionária A. Tu tem um arquivo? Tá, tem. Atualizei agora mesmo. Beleza, manda. Quando ele manda, quando ela manda, ele recebe, ele olha, mas nossa, estranho. Isso aqui está completamente diferente do arquivo que eu recebi anteriormente. Aí chama as duas para conversar. Eu recebi isso aqui de você hoje. E eu recebi isso aqui de você ontem. E aí? Por que está diferente? Não sei, eu atualizei. E você? Eu atualizei. Mas você atualiza onde? No meu arquivo. E você? No meu. E aí, por que está dando essa diferença? Porque são 2 arquivos diferentes. Isso vai gerar redundância. E a redundância gera inconsistência. Inconsistência gera erro. Certo? O projeto físico utiliza entidades que fisicamente eu vou chamar de tabelas. O que lá no Axis a gente chama de tabela, dentro do modelo relacional é chamado de entidade. Tá? Que podem ser modificados, manipulados, através de uma linguagem chamada SQL. O SQL eu já tinha dado uma ideia do que é, né? Então o SQL que é uma linguagem específica para se trabalhar com consultas. E o modelo de banco de dados mais usado por mais tempo até hoje. Aí vem a Google e quebra esse paradigma, utilizando um modelo especificamente construído por ela, que utiliza uma estrutura de dados de arquivo, que vem desde o início, acho que é o mais antigo de todos, que é da época, no mínimo, lá dos primórdios da computação dos mainframes. Década de 50, década de 60. Que foi parado de utilizar por ser de baixa performance, por ser ruim de se trabalhar. Só que eles criaram uma estrutura completamente própria. Então, a Google não usa Oracle, não usa SQL Server, não usa nada disso. Ela criou uma estrutura proprietária, é dela. Por isso que ela é a Google, né? Tranquilos? Então esses aqui são os principais pontos aqui do nosso modelo relacional. Agora vamos lá, vamos entender o que é que significa essas propriedades. Detalhe, desse ponto para frente, tudo que eu falar vai ser de extrema importância. Então a gente tem que estar ligado. Porque quando for nas próximas aulas, eu não vou revisar isso. Tá? Isso aqui é o alicerce, é a base. Então daqui para frente a gente tem que prestar muita atenção. Tá? Então uma entidade. O que é uma entidade? Entidade é um objeto ou um evento do mundo real que desejamos guardar como registro. Isso é uma entidade. Exemplo, um aluno, carro, produto, projeto, tudo isso é uma entidade. Certo?
Tudo isso aqui é uma entidade, tudo isso aqui tem características, tudo isso aí tem ações e eventos próprios, tá certo? Automanipulados ou manipulados por terceiros, mas eles têm ações próprias, têm características muito próprias, que são idênticas, né? Para entendermos melhor uma entidade, a gente tem que conhecer o que é um atributo. Então, atributo é uma propriedade que descreve uma característica de uma entidade. Tá? Isso aqui vai ser bem simples de você entender. O que é que eu tenho aqui? Sou um carro. Pronto, eu tenho uma pessoa e um veículo. Essa pessoa chama-se Saraiva, ela é homem, tem 28 anos, é estudante e é solteiro. O que é isso? São os atributos. Só que normalmente a gente não chama assim, né? Chama de quê? Características. Quais são as características aqui daquele rapaz? Característica. O nome dele é Saraiva. Outra característica. Ele é do gênero masculino, ele é homem. Outra característica é a idade, né, o tempo de vida, de 28 anos. Outra característica, a profissão, é estudante. Outra característica, ele é solteiro. Outra característica, ele tem 1,55,3 m de altura. Outra característica, tem cabelo preto. Outra característica, usa camisa branca. Ou seja, as características no nosso mundo real são os atributos das entidades no nosso modelo relacional, no nosso modelo de abstração. Beleza? Então, quando a gente fala de característica de alguma coisa no mundo real, eu estou, na verdade, falando de um atributo de uma entidade. Isso no nosso modelo lógico, né? No nosso modelo relacional. Tem mais atributos? Tem. Ou seja, ainda tem um detalhe. Esses atributos aqui podem ser tanto de leitura quanto de escrita. Pergunto, desses atributos aí, qual deles aí é um atributo de escrita? Se vocês conseguem entender o que seria um atributo de escrita. Hã? O nome? Se ele é solteiro? Se é solteiro? Nome ou solteiro? Nome? O que mais? Por que vocês acham que é o nome? Tem vários nomes. Aí o Estado Civil são definidos. Eu coloquei solteiro porque é o seguinte, o nome dele não é variado. Solteiro pode variar, ele pode casar, pode se divorciar. Perfeito. Ou seja, de todos esses aqui, os únicos atributos de escrita é a idade, porque a idade varia ano a ano. A profissão, ele muda de profissão, de tempo em tempo. E o estado civil dele também muda. Ele vai ser solteiro, mas algum dia ele pode ser casado, divorciado, assim vai. Hoje em dia o sexo também muda. Rapaz, tem isso aí também, mas... Se for desse conceito, até o nome muda, né? Se for desse conceito, até o nome muda também, né? Acabou a aula, né? Como deve desenhar aí o... Rapaz, Esse mundo pós-moderno tá difícil. tá complicado. Mas como eu e os bancos de dados somos antigos, Lógico, né? Tirar o mundo raiz, né? então somos programadores raiz, né? A gente não é Nutella, né? Então, em princípio, nome é imutável. É um atributo imutável. Tanto é que mesmo aquelas pessoas que solicitam mudança de nome, não. A confusão é grande para elas poderem conseguir. Não, mas é porque agora tem um nome social.
Então isso aí contribui ainda mais ainda. Ou seja, não é o nome que substitui, é apenas como se fosse um apelido, que esse apelido vai se tornar a sua identidade social. Mas o nome então não muda. Atributo, ó, firme. Tá? Realmente é um caso. Não, são casos Para cada bem reduzidos. Entendeu? Mas isso serve para vocês entenderem o que é um atributo de leitura e de escrita. Os que não mudam são de leitura, já nascem com ele. Alguém foi lá, criou e já nasce com aquele atributo lá. Os outros não. Os outros são atributos chamados de leitura e escrita, que podem ser alterados. Beleza? Com a pessoa, hoje em dia, ficou complicado fazer isso. Mas será que com esse carro a gente consegue? Tem atributos aqui de leitura e atributos de leitura e escrita? Tem. Quem são? Leitura, música, Volkswagen, humano, Vamos ver, ó. Fusca seria o quê? leitura. Mas que tipo de propriedade seria essa? Propriedade seria marca, né? Ou nome, né? Volkswagen. A montadora, a fabricante. Fabricante. Esse aqui. O ano em que ele foi fabricado. Motor, tipo de motor, né? E cor. Qual desses aqui são mutáveis? A idade, né? No caso, a idade. Mas o ano. Aí a idade, mas o ano não. A não ser que ele seja adulterado. A não ser que tenha um esquema no Detran. Pois é, mas não sendo, aí vai ter outro carro de 91. Mas aquele carro de 91, ele nasceu em 91. É isso? Certo? Mas o motor eu posso trocar, não posso? Posso mandar para uma funilaria, mandar pintar de azul? Pode. Então nós temos aí apenas duas propriedades, dois atributos, que são de leitura e escrita. Tá certo? Então é isso. Um atributo descreve uma característica de uma entidade. Entidade, carro. Quais são os seus atributos? Nome, fabricante, ano de fabricação, tipo do motor e cor. Entre outros, né? Então é isso aqui. Quando você está trabalhando com uma tabela, a tabela vai ter os seus atributos. Tá certo? E o que são os atributos de uma tabela?